Oi, gente, que prazer estar com vocês e falar um pouquinho sobre as minhas impressões, algumas das coisas que eu observei, que eu aprendi durante o meu estudo pessoal dessa semana do Vem Segue-me. E eu vou te contar que muito me chamou a atenção as palavras de Cristo, o que ele ensinou, o seu amor, a sua misericórdia e de como ele nos chama a esse resgate, de como ele nos lembra que nós também somos parte desse povo do convênio, de como nesses dias, nesses poucos dias que ele esteve entre esse povo aqui nas Américas, ele resume o plano de salvação, ele fala da sua missão, ele resume o Evangelho. Então, por isso que é tão importante que a gente possa prestar muita atenção nas palavras de Cristo. Quando a gente está estudando aqui os capítulos 20 a 26, a gente percebe que Cristo novamente vai lá e administra o sacramento. Só que dessa vez com um detalhe. Ninguém tinha levado pão ou vinho. E dessa vez ele provê milagrosamente o pão e o vinho. Então ele faz esse milagre também nas Américas. E mais que tudo, gente, um simbolismo ali literal. Porque a gente sabe que o sacramento é em lembrança de Cristo. E era o próprio Cristo ali provendo esse sacramento. Ele, em outras palavras, dizendo: Eu sou o pão. Né? Eu sou o pão, eu sou a água viva. Que precioso! Imagina você receber o sacramento das mãos do Salvador. Porque é isso que simboliza o sacramento. É o nosso Salvador. É o nosso Salvador. Eu lembro de uma imagem que uma amiga compartilhou comigo e que é Cristo. Essa imagem dizia: isso mudaria alguma coisa? Era Cristo com uma bandeja distribuindo o sacramento. Se você soubesse que era o próprio Salvador que estaria ali. Então isso nos faz pensar tantas coisas, porque tomar o sacramento é como renovar os votos e dizer assim: eu acredito em Cristo. Eu estou disposta a tomar o seu nome sobre mim. Então o sacramento é extremamente importante, ele não administrou só uma vez, mas foram várias vezes enquanto ele apareceu a esse povo. Então que a gente possa lembrar do caráter sagrado e do simbolismo. Todas as coisas no Evangelho são sagradas e todas elas representam o nosso Salvador. E é muito impactante porque Cristo já começa lembrando a esse povo que esse povo é um povo do convênio. E eu fiquei pensando nisso, né? A gente tem escutado muito essa palavra convênio, esse acordo entre duas pessoas. E a gente tem falado tanto, qual a minha posição em um convênio? Como é fazer convênio com o nosso Salvador? Alguém que é perfeito, alguém que sempre vai cumprir a parte dele. Imagina se todos os acordos que a gente fizesse fossem cumpridos. Como seria o mundo? Né? Mas nem sempre é assim. Às vezes a gente faz um acordo, é enganado, tem letrinhas pequenas, precisa de advogado. Às vezes a gente faz um acordo até com alguém que ama, alguém apaixonado, e esse acordo se desfaz. Mas com Cristo é diferente. Os acordos são eternos. Os acordos são cumpridos, porque Ele é Deus. Então, estar numa relação de convênio com Cristo muda tudo. Então, ele vai lembrar esse povo que esse povo é o povo do convênio. Porque, de repente, talvez eles se sentissem ali esquecidos. Né? Ou talvez a gente também se sinta assim. A gente estudou lá no Velho Testamento e a gente aprendeu sobre o convênio de Abraão. Como o Senhor fez promessas a Abraão. E de como a gente sabe que esse convênio ele foi estendido a todos nós. A gente sabe que, através do convênio de Abraão, vieram as 12 tribos de Israel. E que dessas 12 tribos, elas se rebelaram. Olha, tribos que tinham sacerdócio, que tinham evangelho, se rebelaram, caíram em iniquidade. E por essa iniquidade, por suas ações, elas foram dispersas, foram levadas cativas para a Síria. E
E o que acontece? A partir do momento que elas foram levadas cativas para a Síria, essas 10 tribos de Israel, o mundo não tem mais registro sobre elas. E elas se tornaram as tribos perdidas de Israel. Mas a gente sabe que o Senhor sabe. Para o Senhor, elas não estão perdidas. Tanto que Cristo ia ministrar essas tribos. Ele sabia onde estava, onde estão. E aí o que acontece? Restaram as duas. Essas duas foram fiéis por algum tempo, mas depois se rebelaram também. E caíram em cativeiro. Foram levadas cativas pela Babilônia. Depois o Senhor prometeu que elas retornariam. E eles retornaram, mas caíram novamente na apostasia. E aí o Senhor dispersou todas as tribos de Israel. Com essa dispersão, também foi prometida que nos últimos tempos haveria a coligação, a união de volta dessas tribos, a união desse povo do convênio. E nós sabemos também que aqueles que não são descendentes literais de Abraão eram chamados os gentios, aqueles que foram adotados. E é que Cristo fala isso, que eles são esse ramo, né, esse ramo da casa de Israel. Mas um ramo, gente, é parte da árvore, é só um ramo. E como esse ramo ele vai adquirir um caráter tão importante, porque através de um ramo, através de um gentio, que o evangelho vai ser restaurado e que vai ser coligado todas as coisas. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Gente, como o evangelho é maravilhoso, como é essa coxa de retalho que tudo faz sentido. E é Cristo que está falando exatamente aqui. E aí ele nos chama a atenção, ele diz, examine as palavras de Isaías. Porque todas as palavras de Isaías já se cumpriram ou vão se cumprir. Então a importância da gente examinar as Escrituras, a importância da gente examinar as palavras de Isaías, a importância da gente se dar conta dos sinais, das coisas que estão acontecendo nesses últimos dias. Porque olha só, é lindo porque Cristo está dizendo assim para aquele povo, no capítulo 20, no 24. Em verdade eu vos digo, sim, todos os profetas, desde Samuel e os que vieram depois, todos os que falaram, deram testemunho de mim. Agora é o próprio Salvador dizendo, todos os profetas deram testemunho de mim. Agora eu estou aqui, pessoalmente. Imagina esse momento. E ele diz, eis que vós sois os filhos dos profetas. Vós sois a casa de Israel. Vós sois do convênio que o Pai fez com vossos antepassados, dizendo a Abraão, e em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Ele relembra o convênio de Abraão e que nós somos parte desse convênio. Nós somos esse povo que foi adotado, esse que não tem uma linhagem direta, mas aceitou ser parte desse convênio. E depois que tiverdes sido abençoados, então o Pai cumprirá o convênio que fez com Abraão, dizendo, em tua semente serão benditas todas as famílias da terra, com o derramamento do Espírito Santo sobre os gentios, por meu intermédio. Bênção essa que fará com que os gentios se tornem mais fortes que todos, a ponto de te dispersarem, ó meu povo, ó casa de Israel. Gente, ele fala que nós teremos a plenitude do Evangelho. Olha que promessa gloriosa. Ele lembra aquele povo, né, que eles são parte da casa de Israel. Ele lembra que os seus descendentes terão a plenitude do Evangelho. Ele dá sinais sobre essa coligação de Israel. E que a gente possa pensar o quão privilegiado nós somos por pertencer a essa dispensação. Essa dispensação que é a última de toda. Essa dispensação que não vai acabar em apostasia, mas ela vai terminar com a vinda do Salvador, que dará início ao milênio. Nós estamos vivendo, como diz o presidente Nelson, um momento glorioso da Terra. Nós estamos vendo o que os outros não tiveram oportunidade de presenciar, não tiveram oportunidade de testemunhar. E aí ele diz, lembrai-vos do convênio que fiz com o meu povo, e com eles fiz convênio de que os reuniria em meu próprio
e devido tempo, que novamente lhes daria a terra de seu país como herança, o qual é a terra de Jerusalém, terra que lhe foi prometida para sempre. Aí ele está falando dessa terra como herança aos judeus, ao povo descendente de Abraão. Chegará o dia em que a plenitude do meu evangelho será pregada, e crerão em mim que eu sou filho, que eu sou Jesus Cristo, Filho de Deus, e orarão ao Pai em meu nome. Gente, chegamos nessa época. A plenitude do evangelho será pregada. Nós temos missionários hoje pelo mundo. Essa plenitude do evangelho sendo pregada. Nós fazemos orações assim, orando ao Pai, em nome de Cristo. E ele diz, né, que os judeus serão novamente reunidos em Jerusalém, terra de sua herança. Gente, ele fala sobre profecias, sobre o resgate do povo, né? Pois assim do Senhor, por nada vos vendestes, e sem dinheiro sereis resgatados. E aí a gente vê um simbolismo muito forte da expiação de Cristo, né? Que nós seremos resgatados por Ele, sem pagar um centavo, porque essa expiação é de graça e é para todos nós. Ele está dizendo para esse povo: vós sois o povo do convênio, lembrem-se de mim. Não importa o que você fez no seu passado, comece de agora, se arrependa. E ele diz: quão belos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas. São palavras de Isaías. Que a gente possa examinar as palavras de Isaías. E ele diz que no capítulo 21, né, que ele vai dar um sinal. E esse sinal, gente, de que essa coligação começa a acontecer, que essa dispersão, né, que durou tanto tempo, agora as pessoas começam a se coligar, a se juntar. Ele diz: em verdade vos digo que vos dou um sinal, a fim de que saibais a hora em que estas coisas estarão prestes a suceder, quando de sua longa dispersão reunirei meu povo, ó casa de Israel, e estabelecerei novamente no meio deles minha Sião. E ele diz que vai dar um sinal. E esse sinal, gente, não é nada mais, nada menos do que o livro de Mórmon. Quando o livro de Mórmon aparecer. Porque ele diz assim, ó. No versículo 2 ele diz: eis que isto é o que vos darei por sinal, pois em verdade vos digo que quando essas coisas que vos declaro, e que declararei daqui por diante por mim mesmo, e pelo poder do Espírito Santo que vos será dado pelo Pai, forem levadas ao conhecimento dos gentios, para que tenham conhecimento deste povo. Ou seja, essas coisas vão ser levadas aos gentios que somos nós, para termos conhecimentos deste povo, que eram eles, que Cristo estava lá, né, ministrando, para que tenham conhecimento deste povo, que é um remanescente da casa de Jacó. Esse povo que também era um remanescente, que também era do convênio. E deste meu povo, que será disperso por eles. Em verdade vos digo que quando essas coisas chegarem ao seu conhecimento pelo Pai, e vierem do Pai para vós por intermédio deles, pois é a sabedoria do Pai que se estabeleça para esta terra como um povo livre, pelo poder do Pai, para que se cumpra o convênio que o Pai fez com o povo da casa de Israel. Gente, que promessa grandiosa. Ele fala sobre esse registro que chegaria ao conhecimento dos gentios. Quando esse registro chegasse ao conhecimento, esse seria um sinal de que esse povo começava a ser coligado, que começava a haver a restauração. E a gente sabe que a restauração aconteceu com Joseph. E a chegada, né, do livro de Mórmon, também com a tradução de Joseph. E quando essas coisas começarem a acontecer, será um sinal para eles. E aí no versículo 9, para que naquele dia, por amor de mim, fará o Pai uma obra que será grande e maravilhosa, e no meio deles haverá entre eles quem não nela creia, entre eles quem nela não creia, embora um homem a declare. E ele fala para ter cuidado com a descrença, com a incredulidade. Haverá homens que não vão acreditar no livro de Mórmon? Sim. Mas haverá aqueles que vão acreditar. Haverá aqueles que vão sentir no seu coração que este livro é a palavra de Deus.
e que este livro é um sinal dessa coligação de Israel. E ele fala, ai dos gentios se não se arrependerem, ai daqueles que endurecerem seu coração. Gente, nós temos um Pai Celestial amoroso que nos deu seu Filho, Salvador do mundo, que nos declara essas coisas e que nos deu o arbítrio. Ninguém está obrigado a acreditar no livro de Mórmon. Ninguém está obrigado a acreditar em Joseph Smith. Ninguém está obrigado a ser membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ninguém está obrigado a nada. Nós temos o arbítrio, que é parte desse grande plano. E vamos ter sempre. Mas nós sabemos que os escolhidos, povo do convênio, vai escutar esse chamado. E vai aceitar. Vai fazer convênio com Cristo. E o convênio se faz através das águas do batismo. Através de declarar a nossa fé, o nosso arrependimento. E ele diz ainda, e então ajudarão o meu povo que está disperso por toda a face da terra, a coligar-se na Nova Jerusalém. E nesse dia começará a obra do Pai, quando este evangelho for pregado aos remanescentes deste povo. Em verdade vos digo que nesse dia a obra do Pai começará entre todos os dispersos de meu povo. Sim, mesmo nas tribos perdidas que o Pai tirou de Jerusalém. Esse evangelho é perfeito. Não existe ponta solta. Mesmo as tribos perdidas. Gente, o Salvador ensina muita coisa. Nessa relação de convênio, ele faz questão de lembrar quem ele é. Ele fala no capítulo 22, no versículo 5. Porque o teu Criador, teu marido, Senhor dos exércitos, é o seu nome. E teu Redentor, o Santo de Israel, será chamado o Deus de toda a terra. Ele está nos lembrando que o Senhor nunca vai nos esquecer. E que a gente precisa lembrar o quanto Ele é poderoso. Ele é o Senhor dos exércitos, é aquele que vai estar à frente na batalha. Ele é o marido, é aquele que é a cabeça da família, é o protetor. Ele é o Redentor. Que títulos sagrados. Ele nos lembra desses títulos e que nós estamos em uma relação de convênio com alguém perfeito, alguém que vai dar tudo por nós, que foi capaz de dar a vida por nós. E vai ter alguns momentos que talvez ele nos deixe, talvez a gente se sinta só. Sim, e ele diz, por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Esse momento que ele nos deixou foi necessário. Foi necessário porque o povo estava iníquo, o povo entrou em apostasia, o povo precisava sentir a dor para se arrepender. Às vezes é assim na nossa vida. Às vezes a gente vai ser testado para ser provada a nossa fé, para poder ganhar experiência, para que a gente se refine, para que a gente possa ter a maturidade de guardar convênios e de receber as recompensas futuras. Mas ele diz que com grande misericórdia te recolherei. Então, mesmo que o Senhor fique bravo conosco, que às vezes não fazemos o que devemos fazer e erramos, mas a misericórdia dele sempre prevaleceu. Então não fique com medo, eu cometi um pecado, não tem mais perdão. Sempre terá perdão, desde que eu me arrependa. E ele diz que, inclusive, ele faz aquela promessa de que o mundo, que as águas de Noé, ele jurou a Noé que não inundaria mais a terra. E a gente sabe que uma segunda vinda de Cristo não será como a terra, com uma inundação. E ele diz que esse evangelho, uma vez restaurado na terra, no versículo 17, nenhuma arma preparada contra ti prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua retidão vem de mim, diz o Senhor. É impossível a gente não se emocionar ao pensar que nós somos parte dessa coligação. Ao pensar quando o evangelho chegou na nossa vida e como esse evangelho mudou a nossa vida. Mas esse evangelho chegou, gente, como chega para todos terão oportunidade, ou já tiveram, continuam tendo de receber palestras missionárias, de ver um vídeo sobre a igreja, de sentir o Espírito Santo, de sentir esse chamado. E aí onde está, as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz.
Elas ouvem a voz. Mas para isso elas precisam ter o espírito aguçado para ouvir essa voz. Às vezes você prega o evangelho para alguém, talvez aquele não seja um momento. Aquela ovelhinha não está preparada. Mas, se ele for um escolhido do Senhor, ele vai ouvir a voz dele. O que a gente precisa continuar a fazer é pregar o evangelho. E ele diz, examineis essas coisas diligentemente. Examineis as palavras de Isaías, porque todas serão cumpridas. E ele fala sobre convênios, sobre se arrepender, sobre ser batizado, sobre os profetas que testificarem essas coisas. E aí ele chama Nefe, ele diz, Nefe, traz o registro que você escreveu. E aí Nefe traz, e aí ele se dá conta que tem uma coisa que ele tinha ordenado ao profeta Samuel falar para o povo, que deveria ser escrito. Ele disse, eu ordenei que Samuel testificasse, que muitos se levantariam dos mortos e apareceriam e ministrariam, na ocasião da ressurreição de Cristo. E não foi assim? E seus discípulos disseram sim. E por que essas palavras não estão escritas? E aí Nefe lembrou que não havia escrito isso. E aí o Senhor ordenou que escrevesse. Olha que coisa preciosa a preocupação, porque esse registro, gente, esse livro, foi escrito para nós, mas o Senhor estava preocupado que a gente soubesse em detalhes. Coisas importantes não fossem perdidas, Ele ordenou que escrevesse. E eu fico pensando na importância que tem os registros e também a importância que vai ter os registros que a gente escreve para a nossa posteridade. Porque talvez os filhos dos nossos filhos não saibam legados de fé ou a importância que teve o Evangelho para a nossa vida. Se nós não escrevermos, de repente nós podemos trazer os nossos filhos através do nosso elo forte. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a gerações futuras. A importância do registro. Eu senti isso na pele recentemente. A instituição que eu trabalho fez 35 anos e nós queríamos contar um pouco dessa história através de um vídeo. Então eu comecei a pegar nos arquivos da escola, que é mais antiga, que é uma organização que existe dentro da escola. Então a escola tem 60 anos e eu fui para os registros da escola tentar pegar informações sobre essa instituição mais recente, que é a que eu trabalho. E quando eu fui pegar fotos, não tinha nada catalogado. Existia um grupo, inclusive, que ficou encarregado de fazer essa compilação, esses registros. Quando você olha atrás das fotos, não tem data, não tem nome, não tem cargo. Ou seja, foi difícil. Eu tive que puxar para a memória da época que eu entrei, porque eu estou mais de 20 anos, então tinha pessoas que eu conhecia, então isso ajudou bastante, mas se eu não estivesse lá. Então os registros se perdem. Depois que meu marido morreu, eu encontrei uma caixa de fotos que eu fui prestar atenção. E eu disse, por que eu não sentei com ele? Fotos de tios, de parentes, mas não tem datas, não tem nomes. E a gente deixa passar oportunidades preciosas. Então vamos fazer aquela reunião familiar, vamos sentar, vamos fazer esse álbum de recordações, vamos sentar com a nossa família, vamos nomear, vamos datar, para que fique mais fácil para as gerações futuras e para que a gente conheça esses legados de fé, essas histórias de fé. Muito bem. E aí ele fala, sobre essa segunda vinda, como acontecerá. Ele fala dos que temem ao Senhor. Ele fala de como os que temem ao Senhor serão poupados, de como o Senhor vai separar os justos dos ímpios. Ele fala sobre acreditar nele. Ele fala sobre Elias, o profeta. Elias, o profeta, gente, o coração dos filhos se voltará ao dos pais, e dos pais ao dos filhos. Poder selador. É um resumo, de todo o plano de salvação. E às vezes a gente fica pensando, eu amo a minha família, eu amo meus filhos. Mas eu amo o Senhor? Eu guardo os mandamentos? Porque se eu amo a minha família, eu vou querer estar junto com eles para sempre. Não teria sentido trabalhar tanto, se esforçar tanto. E do outro lado não está junto. Cada um para o seu lado. Então eu preciso entender as bênçãos do poder selador na minha vida. As bênçãos de estar unidos como família, com aqueles que amamos do outro lado. Mas para isso eu preciso fazer minha parte na terra. Eu não posso querer ter um relacionamento celestial do outro lado se nessa terra eu não tenho. Eu não posso querer estar com meus filhos lá no reino celestial se eu não levo para a primária.
se eu não dou o exemplo guardando os mandamentos, se eu não priorizo a Deus na minha vida, ou seja, isso não vai acontecer. Não vai. E aí, porque ele fala assim, ó, se as nossas obras forem boas, será para a ressurreição da vida. Se forem mais, será para a ressurreição da condenação. Ou seja, todo mundo ressuscita. Mas eu preciso pensar que tipo de ressurreição eu quero ter. É o que o presidente Nelson falou, sobre o pensar celestial. Que tipo de vida eu quero ter depois. Então ele fala sobre esse plano de misericórdia e que quando Nefe estava preparado para escrever tudo, o Senhor disse não é para escrever. O Senhor proibiu dizendo, experimentarei a fé do meu povo. Nem tudo está escrito para experimentar a nossa fé. Às vezes está escrito e a gente não acredita. Mas enfim. No 13 diz assim, no capítulo 26, 13. Portanto, quisera que entendesses que o Senhor verdadeiramente ensinou o povo pelo espaço de 3 dias. E após isso, manifestou-se a eles repetidas vezes e partiu muitas vezes o pão e abençoou e deu a eles repetidas vezes. E aconteceu que ele ensinou e abençoou as criancinhas e a multidão, sobre as quais foi falado, e soltou-lhes a línguas, e disseram grandes e maravilhosas coisas a seus pais. Maiores até do que aqueles revelaram ao povo, soltou-lhes a língua, a fim de que pudesse expressar-se. Pode-se imaginar isso? E ele fez milagres entre esse povo. Doentes, coxos, abriu os olhos dos cegos, os ouvidos do surdo. Ele fez toda espécie de cura e levantou um homem dentre os mortos. E diz que na manhã seguinte, ele reuniu o povo de novo. E dessa vez, o povo viu e ouviu, até as criancinhas de colo. Porque antes foram as crianças maiores. Agora, até as crianças de colo, o bebê. Vocês podem imaginar isso? Um bebê recém-nascido falando? Gente, não dá para imaginar. E todos que se achegavam a eles foram batizados. Gente, ele falou muita coisa. Ele falou sobre o dízimo. Ele falou sobre os mandamentos. Ele falou sobre batismo, sobre arrependimento. Ele fez milagres. Como um amigo meu resumiu num comentário que ele fez para mim sobre meu vídeo em um grupo, ele disse, Cristo fez uma conferência. E foi uma conferência geral. Mas imagina a conferência geral com o Salvador. Nós tivemos uma agora, com os representantes de Salvador na Terra. E nós ouvimos o presidente Nelson falar. Quantas coisas o presidente Nelson falou. E eu finalizo com as palavras do presidente Nelson, quando ele diz assim, no final, o testemunho, que foi o discurso que foi intitulado sobre Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, em um dia futuro, Jesus Cristo retornará a esta terra como Messias do milênio. Observem as palavras de Isaías, que também profetizou sobre essa segunda vinda, e todos os profetas profetizaram sobre a segunda vinda. Nós somos o povo dessa dispensação que está preparando esse momento, a segunda vinda. Meus queridos irmãos e irmãs, em um dia futuro, Jesus Cristo retornará a esta terra como Messias do milênio, que quando ele voltar aqui, se iniciará o milênio. Portanto, hoje eu os conclamo a rededicar sua vida a Jesus Cristo. A rededicar. Eu os conclamo a ajudar a coligar Israel dispersa e a preparar o mundo para a segunda vinda do Senhor. Eu e você temos essa responsabilidade de coligar a Israel dispersa. Não é uma responsabilidade só dos missionários, não é responsabilidade do meu bispo, do meu presidente de estaca, é você. Eu os conclamo a falar de Cristo, a testificar de Cristo, a ter fé em Cristo e a regozijar-se em Cristo. Acheguem-se a Cristo e ofertem a Ele
toda a sua alma. Esse é o segredo para uma vida de alegria. E essa foi a minha frase preferida quando ele diz: o melhor ainda está por vir. Meus queridos irmãos e irmãs, porque o Salvador está voltando. O melhor ainda está por vir. Então não importa as provações pelas quais você passa nessa terra, porque o melhor está por vir. Não importa os sacrifícios ou tudo que você precise fazer para permanecer firme nesse evangelho. O melhor está por vir. Que a gente possa se preparar para esse melhor está por vir. Porque ele diz no final do discurso dele que esse será um dia de júbilo, de alegria, mas será para os justos, não será para todos. Que o Senhor nos abençoe. E até a próxima.